Qual que é o maior erro nessa parte que eles falam que é borboleta? O que você viu que, pô, não era? Você falou assim, não, é o quê? Nível de boia, por exemplo? Nível de boia, entrada de ar. Salve, salve, queridos inscritos do canal Academia de Motores. Este vídeo foi gravado há 2 anos atrás pelo grande Mário Sete Galo, um dos maiores youtubers do Brasil e um grande amigo pessoal. Este vídeo não estava disponível pois ele foi retirado para fazer parte das aulas no curso da Academia de Motores. Mas hoje vamos disponibilizá-lo novamente para vocês assistirem e tirarem de vez as dúvidas sobre avanço do ponto de ignição. Caso queiram mais alguma informação sobre este e outros assuntos sobre motores, o telefone deste gordo maluco estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Bons estudos! Entrada de ar também, certo? Tucho ruim. Tucho também. Tucho ruim. Porque o tucho, ele acontece 2 coisas com ele. Ou ele fica folgado demais, ele não consegue encher por inteiro, ou ele enche demais. E se ele enche demais, ele trava a válvula, ele mantém a válvula aberta. Enriquece a mistura daquele cilindro. Ah, fica uma porcaria, você não consegue acertar nunca. Galera, eu já peguei muitas galos que bate tucho, a moto fica fraca. Antes de desmontar o motor, ou antes de desmontar o carburador, é medir taxa de compressão. Ao invés de você gastar dinheiro com aquele reloginho, gasta um dinheiro para comprar uma máquina, um manômetro para medir taxa de compressão de cilindro. Todos eles têm que estar comprimidos dentro de uma faixa ideal. Ah, qual que é a faixa ideal? Cara, se um tá 9, todos têm que estar 9. Ou pelo menos 8,9 ou pelo menos 9,2. Então é assim que é um motor com taxa de compressão bom. Se um tá 8, então todos os outros têm que estar 8. Se um tá 10, todos os outros têm que estar 10. Não pode, um tá 10, o outro tá 9, o outro tá 12, o outro tá 8. Então é um motor desequilibrado. Que você nunca vai acertar. Nunca vai acertar. Então se você, primeira coisa que você fez, mediu taxa de compressão, e a taxa de compressão está com uma discrepância muito grande, então você vai partir para cima de equalizar essa taxa de compressão. Então você vai promover limpeza de sede de válvula primeiro. E a primeira coisa que você vai fazer, se fazendo limpeza de sede de válvula não resolver o problema, então você vai partir para cima de tucho. Você vai tirar fora os comandos e vai dar uma olhadinha nos tuchos. Não deu? Não tem tucho bom? Então põe tucho bom. Não mexe nem no carburador ainda, deixa ele lá. Deixa ele quieto lá. Porque as pessoas costumam culpar o carburador por tudo, mano. Isso. É. Tá bom. Ó, equalizei a taxa de compressão aqui, normalizou. Ou ainda não, tucho não resolveu. Não resolveu? Tá bom. Então tira o cabeçote e dá uma olhada dá uma olhada nos seus anéis. Vamos ver seus anéis? Vamos ver seus anéis. Tira o cabeçote, vamos ver os anéis. Pô, o anel perdeu taxa de compressão aqui. Esse anel aqui tá ruim. Normalmente o cilindro número 1, acho que é o 1, do lado de cá, ele tomba e ali ele desgasta. O cara liga a moto assim, dá uma... Exatamente, já falo pra galera não fazer isso. Então, Sempre normalizei taxa de compressão, normalizou taxa de compressão. Então agora a gente vai falar com a ignição. Como é que tá a sua ignição? Como é que tá suas velas? Como é que tá seu avanço? A moto tem avanço? Tá dentro do grau de avanço? Tá certinho o avanço? Porque as pessoas não entendem o que é avanço, Mário. É, por isso que eu falei, tem motos que você fala, pô, só falta voar, a outra tá morta. Eu posso falar sobre avanço? Pode, lógico. É? Vai ficar muito grande? Não vai não, vai não. Não, você corta. Não, vai não. A galera que tá interessada, a galera assiste. Os que não estão, que pulem. Então, vamos falar o porquê que a Galo e porquê que a CB é tão forte. Isso. O avanço é um recurso, cara, que todo veículo, ciclo auto, toda motocicleta, todo carro tem, né? No caso dos motores a injeção eletrônica, ele tem e é ainda manipulável, porque há um módulo de injeção eletrônica que manipula essa situação de avanço do motor para aproveitar torques e modificar torques em situações diferentes. Mas vamos falar de motos carburadas com ignições elétricas ainda, okay? Motos antigas. Esse é o objetivo. Deixa eu dar um exemplo para onde eu vou começar. Tá aqui. Bom, tá aqui. Ó. Por que essa roda tá girando, Mário? Porque você tá fazendo uma força aqui e tá girando aqui, na catraca, aqui atrás. Ok. Olha lá. Muito bem. Tá Significa que eu estou utilizando a minha mão. Isso. Fazendo colocando força. ela no pedal. Isso. Estou girando o pedal. E essa força do meu braço, dos meus músculos, estão sendo transferidas pela corrente e transformando em giro da roda. Isso.
Mas como é que acontece? Como é que isso acontece no motor? Por que a roda traseira da motocicleta gira? Por que a roda do carro funciona? Por que ela gira? Por que você tem tração? Porque a energia térmica do motor, ela é transformada em energia cinética. Aqui no meu braço, eu tenho a energia dos meus músculos, gerenciada pelo meu cérebro, girando a manivela da bicicleta, okay? Mas no carro, na moto, não existe isso. O que existe são 1, 2, 3, 4 tempos. Ok, 4 tempos. Esses 4 tempos caracterizam o sistema ciclo Otto de funcionamento. O primeiro dos tempos, né, é quando o cilindro desce, ok? Então a gente tem um pistão aqui, o pistão desce e ele admite tanto gasolina quanto combustível, ok? Ele desceu, chegou até aqui embaixo, ok? E aqui está um cilindro cheio de moléculas de oxigênio e cheio de moléculas de combustível, ok? Porque ele sugou o oxigênio da atmosfera e sugou o combustível do carburador. Os dois se confrontaram dentro do ventre do carburador e do coletor, no fluxograma do carburador, e entraram dentro do cilindro. Estão aqui, todos eles misturados, caracterizando então o primeiro tempo. Certo. Ok? Já no segundo tempo, esse pistão que está aqui embaixo, ele terá que subir. Então ele chegará até aqui em cima. O que vai acontecer com todas essas moléculas? Todas essas moléculas, elas vão sofrer uma compactação. As moléculas de oxigênio, junto com as moléculas combustíveis, que outrora tinham um espaço considerável delas, elas vão se juntar umas com as outras, e todo aquele espaço onde cabia todas elas vão ficar como se fosse o seu ônibus no horário do rush. Certo. Não cabe mais ninguém lá dentro, porque só esse fato faz com que as moléculas já entrem em atrito umas com as outras e essa temperatura já começa a subir. Ou seja, parte da fonte de energia, que é a energia térmica, já existe ali. Só que como esse motor é um motor movido a combustão, é necessário que haja um processo de explosão. Explosão? Tá. Se você é um cara que tem pouco conhecimento e você falar sobre explosão, tudo bem, eu não vou te corrigir. Mas se você já tem uma massa crítica um pouquinho maior, então a gente não vai falar explosão. A gente vai chamar isso de expansão de combustível. Ok? Expansão. A explosão é um processo. A explosão faz parte do processo da explosão. A expansão de combustível é quando todas essas moléculas, que estão todas elas aglutinadas, todas elas friccionadas, todas elas muito juntas, elas por si só desencadeadas por um centelhador, que é a vela, começa o processo de ganhar a atmosfera, ganhar espaço. Porque, como aquela bomba, a gente já falou, e quando cai uma bomba, a primeira coisa que ela faz é emitir a onda de choque. Então, neste momento onde todas essas moléculas estão aqui comprimidas, vem a vela e manda a centelha, a faísca da centelha. Joia. Mandando a centelha, vai acontecer do início dos processos da explosão, que a primeira fase dele é a expansão do combustível. E vai fazer com que esse pistão seja empurrado com tudo para baixo. Lembrando que a biela está presa ao pistão. Correto. Okay? Então, se o pistão vai para baixo, a biela também vai para baixo. Okay? E aí, depois disso, vem todas as outras fases do queima do motor. Então, esse pistão veio para baixo novamente. Sim. Ok? Isso. Houve expansão, ele veio para baixo novamente. Todos esses gases acabam ficando aqui por dentro, ok? Que ele desceu, houve a queima, os gases ficam aqui, e aí a próxima fase é esse cilindro subir, esse pistão subir para a expulsão desses gases. Certo. Gases? Não são gases. Não são gases. É aí onde entra o que a gente estava falando sobre o avanço. É exatamente esse ponto. Por quê?
Vamos colocar o pedal da nossa bicicleta aqui, bem no ponto perpendicular, onde há 90 graus com relação ao solo. Se eu pegar a minha mão aqui e bater aqui, para onde vai essa energia? Ela vai se anular. A roda não gira. Ah, é Ela não vai verdade. girar. Só que se eu pegar esta manivela e fizer isso aqui com ela, eu tirei do ponto de inércia, eu tirei do ponto zero. Se eu bater aqui, o que vai acontecer? Ela vai girar agora. Ela vai girar. Por que que isso aconteceu? Porque o ângulo de 90 graus com relação à expansão do combustível, o ângulo de 90 graus anula essa força, faz com que ela perca a sua potência com relação ao eixo que está girando. Olha só. Então o que acontece é que a expansão do combustível tem que fazer com que essa energia aconteça depois do ponto zero, do ponto máximo superior, que é onde o cilindro está lá em cima. É aí que acontece uma puta de uma polêmica, Mário. É uma puta de uma polêmica. Porque a vela, ela não dá a centelha nesse ponto, Mário. Porque conforme o vira-bem-que vem chegando, Sim. se ele soltar a energia aqui, ele vai querer retroceder. Ok? Não pode. Se ele soltar a energia em 0 graus, ele vai querer anulá-la. E se ele soltar a energia com um ângulo depois, ele vai conseguir fazer com Vai que ficar esse certinho. movimento continue. Só que a vela não solta a centelha quando ele está aqui. Ele solta a centelha quando ele está aqui. É que o processo da explosão, ela não é instantânea. Você se lembra quando eu disse para você que quando começa o processo da compressão, as moléculas todas já começam a entrar em processo de atrito e o ganho da temperatura já começa ali? Sim, sim. Esse ganho dessa temperatura é exatamente o ponto exato onde a vela vem com a centelha. Para que junto com essa taxa de compressão já haja o processo da expansão. Portanto, a expansão da explosão participa do término da compressão do pistão. Entendi. Então, se você olhar no ponto da sua motocicleta lá, ou então no ponto do seu carro, você pode até estranhar, mas o ponto exato do centelhamento é antes do PMS. É antes do PMS. E o avanço do motor manipula esse ponto de centelhamento. Ou seja, se ele tiver um centelhamento aqui, eu tô em situação de marcha lenta. Agora, se eu dou um lote no acelerador, se eu dou batida, se eu acelero, ele vai querer dar centelha aqui, ó. Para transformar toda aquela expansão participante do período de compressão do cilindro. O vídeo acabou, mano. Acabou, mano. Tem mais nada, né? Só isso aí, mano. Se gostou, gostou. Se não gostou, pode ver. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas deixa o like aí, mano. Já que tá aí sem fazer nada mesmo, aproveita e se inscreve no canal, né, mano? Toma vergonha na cara. É isso aí, mano. Tamo junto. Come de